Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos ao Senhor. Pai, fala conosco nesta noite. Glorifica o nome de Jesus. A noite é gelada em São Paulo hoje, mas o teu Espírito está conosco. Te somos gratos, Pai, pela vida eterna, pelo perdão de pecados, porque já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E por causa disso, ó Deus, ó Pai, nós temos fome e sede da Tua palavra. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome na nossa vida e fala ao nosso coração. Nós oramos clamando a bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a carta aos Colossenses é uma das cartas mais lindas da palavra de Deus. Essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que ele não conhecia. Fruto do seu ministério na cidade de Éfeso, quando Paulo pastoreou em Éfeso, houve um grande avivamento ali. Epáfras, que era de Colossos, se converteu e voltou para a sua região, pregando a palavra em Hierápolis, Laodiceia e Colossos. E aqui, então, o apóstolo Paulo escreve essa carta a esta igreja que enfrentava momentos de grande dificuldade. Havia uma heresia afetando a fé dos crentes de Colossos. Uma heresia que dizia que você tinha que buscar um conhecimento espiritual, gnóstico, que nem os apóstolos tinham. Se você de fato quisesse conhecer a Cristo, você tinha que entrar para as religiões de mistério, e que você tinha que então invocar a anjos, mas também você deveria obedecer à lei judaica. Era um sincretismo terrível. E Paulo escreve esta carta para abençoar aquela igreja. Mas nessa carta, no capítulo de número 1, amados irmãos e irmãs, do versículo 13 ao 23, ele revela a grandeza da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a carta mais cristológica, que revela atributos gloriosos que mostram quem é a suprema majestade do universo, nosso grande Deus, Rei e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por causa desta pessoa tão maravilhosa e bendita que é o nosso Senhor, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, que ressuscitou dos mortos, que é o Rei da Glória, nós devemos permanecer firmes na verdade. E no início do nosso capítulo, Paulo então diz que nós devemos rejeitar todas as heresias e devemos pensar lá nas coisas lá do alto. Porque ele diz que no momento em que cremos, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, por causa disso, nós ressuscitamos na alma. Nós já experimentamos a primeira ressurreição, que é o novo nascimento, amados irmãos e irmãs. Por causa disso, nós temos a certeza de que ressuscitaremos no dia final. Mas ele trabalhando ainda essa doutrina maravilhosa da nossa união com Cristo, ele diz que nós ressuscitamos com Cristo, mas também nós já morremos com Ele. E agora, então, já que nós morremos para o pecado e ressuscitamos espiritualmente em Cristo Jesus, Paulo diz que a nossa vida
está oculta, está escondida com Cristo em Deus. A nossa glória e toda a abundância da vida espiritual que teremos dos céus, agora está oculta juntamente com Jesus. Mas Paulo diz no versículo 4 que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com ele em glória. Porque estamos unidos com Cristo na sua morte. Porque estamos unidos com ele na sua ressurreição. Porque ele já nos deu a vida eterna, ele é a nossa vida e ele tem uma vida em glória para nós. Paulo então começa a dar imperativos para aqueles que vivem como cidadãos do reino dos céus. E dentre esses imperativos se encontra o que está no versículo de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo está dizendo que porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, porque somos um com ele, porque ele é a nossa vida, e porque quando ele vier, nós seremos glorificados como ele é. Então, queridos amigos e irmãos, a palavra de Cristo deve habitar no nosso coração. A palavra de Cristo, amado irmão, é a palavra dada pelo próprio Senhor Jesus. É a palavra que fala acerca do Senhor Jesus. É o evangelho do próprio Senhor Jesus. E Paulo está dizendo que esse evangelho tem que morar em nosso peito. Mas ele não tem que morar, querido amigo e irmão, num puxadinho do nosso coração. Ou lá na despensa, no fundinho do nosso coração. Ele tem que habitar com plenitude no nosso ser. Diz o texto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso significa que a palavra de Deus deve permear todo o nosso ser. A palavra de Deus tem que dominar a nossa mente, a nossa imaginação, amados amigos e irmãos. Nós temos que ver a vida com os óculos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que dominar o nosso coração e transformar-nos de dentro para fora. A palavra de Deus, além de dominar a nossa mente e o nosso coração, deve estar presente nos nossos lábios constantemente. Mas a palavra de Deus tem que transformar as nossas atitudes. Somente assim, amados amigos e irmãos, ela habitará ricamente no nosso coração. Ela transbordará em nossa vida. E o poder do Senhor vai se manifestar em nós. Vamos dar essa ordem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo está nos desafiando a ser uma igreja cheia da palavra. É isso que ele queria para os colossenses. É isso que ele queria para todas as igrejas de Cristo Jesus. E é isso que o Senhor quer para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E para cada um de nós que está nesta live. Minha sincera oração, meu sincero desejo, para você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, é que habite abundantemente, ricamente em você a palavra de Cristo. Que o Evangelho domine os seus pensamentos. Que o Evangelho domine os seus sentimentos, que o Evangelho conduza a sua imaginação, que o Evangelho esteja presente em sua boca, que as tuas atitudes sejam governadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor faça de nós um povo cheio da palavra, uma igreja cheia do Evangelho, uma igreja que transborda da palavra de Deus. O texto nos apresenta uma igreja cheia da palavra. A primeira verdade que Paulo nos diz é que uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Vamos ler aqui o versículo de número 16 no início. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Paulo aqui, amados irmãos, está falando do conteúdo da nossa pregação. Quando o pastor prega para você no púlpito no domingo, ou agora, como eu estou fazendo aqui, a mensagem é composta basicamente de instrução e de aconselhamento.
A ideia de instrução tem a ver com o conteúdo da verdade, com o ensino da palavra revelada do Senhor. Essa igreja que é cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Ela prega com fidelidade a verdade e o ensino da palavra do Senhor. Mas Paulo não diz só isso: instruí-vos e aconselhai-vos. O aconselhamento é a aplicação prática do ensinamento e do conteúdo da palavra do Senhor. Então, quando o pastor está no púlpito pregando a palavra de Deus e o evangelho de Cristo Jesus, ele sempre fará duas coisas. Ele sempre trará ensino sadio para a nossa mente, mas aconselhará a nossa vida. É por isso que a pregação tem aplicação prática. E em determinados momentos, quando você ouve a palavra, você diz: foi como uma flecha no meu coração. Essa mensagem foi para mim. A ideia da palavra aconselhamento aqui significa uma admoestação para mudar a sua mente, a sua vida e a sua atitude. Então, uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Ela ensina a palavra de Deus e ela aplica a palavra de Deus ao coração das pessoas. O texto diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A sabedoria, amados irmãos, é o evangelho. É a palavra de Cristo Jesus. É por isso, amados irmãos, que quando você entra numa igreja protestante, você não vê a pregação de um livro de sabedoria humana. Você não vê nem a pregação das nossas convicções. Você vê a pregação da palavra de Deus. Porque a Bíblia é a revelação de Deus. A palavra inspirada, infalível e inerrante de nosso Senhor. E essa pregação bíblica que você ouve na nossa igreja traz ensino para a sua mente, mas aconselha o seu coração. E sempre aponta para Cristo Jesus, quem morreu na cruz para pagar os nossos pecados, quem ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. E todo aquele que ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, recebe de graça a salvação, a vida eterna, a reconciliação, a paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória. Mas preste atenção. A pregação, ela se dá formalmente no púlpito, através da nossa vida como ministros do Evangelho e pastores. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a pregação, ela não tem que ser restrita somente ao púlpito. É claro que a pregação formal no culto público é realizada pelos ministros ordenados do Evangelho. Eles são ordenados para serem ministros da palavra. Mas fora do púlpito, amado amigo e irmão, cada crente tem a missão de pregar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. E aí é interessante que Paulo diz que a mesma coisa que é feita no púlpito, nós devemos fazer na vida. Ele diz assim: instruí-vos, está na segunda pessoa do plural, e aconselhai-vos. E para que nós não percamos de vista a ideia, ele não teme a redundância e diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nós temos a missão, amados irmãos, de ensinar a palavra de Deus e aconselhar os irmãos, proclamar a palavra de Deus, não somente no púlpito por meio do pastor, mas você que é pai de família, você que é mãe, tem a missão de instruir os seus filhos na palavra de Deus e aconselhá-los. Você que é irmão, você tem o grande objetivo de proclamar a palavra aos seus irmãos. Você tem que instruir os seus irmãos e aconselhá-los. Mas além de instruir e aconselhar, você também tem que aceitar ser instruído e aceitar ser aconselhado. Veja bem, irmão, que uma igreja cheia da palavra é centrada na pregação. Isso começa no culto público, mas isso acontece na escola dominical, quando presbíteros ou professores ensinam seus amigos e irmãos queridos nas Escrituras. Eles se instruem, queridos amigos e irmãos, e se aconselham. Mas nos lares, quando a família se senta ao redor da palavra de Deus para conhecer o Senhor e crescer nos seus caminhos,
Mas isso acontece em grupos familiares de irmãos que se reúnem para instruir-se e aconselhar-se mutuamente. Isso acontece quando você faz um discipulado com um amigo não crente. Você se senta com ele, abre a Bíblia, ensina o conteúdo do Evangelho e o aconselha a se arrepender e crer em Jesus. Isso acontece no gabinete pastoral, quando nós aconselhamos as ovelhas que vêm buscar uma palavra do pastor, nós mostramos o ensino das Escrituras e aconselhamos, aplicamos a Escritura praticamente na vida daquela pessoa. Querido amigo e irmão, se nós queremos ser uma igreja cheia da palavra, nós precisamos entender que o centro da igreja é a palavra de Deus. Jesus, quando pregou o maior sermão da história, o Sermão do Monte, ele disse assim, na conclusão do seu sermão: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, e foi grande a sua ruína. Meu querido amigo e irmão, se você não quer que a sua vida desabe diante das tempestades da vida, diante das enchentes da vida, diante das grandes chuvas que você enfrenta na existência, é importante que você ouça a palavra de Deus, creia no Senhor Jesus e disponha-se a praticar, porque Jesus diz que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica é sábio, é prudente. E ele vai passar por tempestades e dificuldades como todos os outros seres humanos. Mas pode vir a chuva, pode transbordar a enchente, pode vir o furacão, ele não vai cair, porque a sua vida está edificada sobre a rocha. Irmão, que a minha vida, que a sua vida esteja edificada sobre o fundamento da palavra de Deus. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Ore para que no púlpito da Igreja Unida nós continuemos sempre a pregar fielmente a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus. E se nós estivermos pregando fielmente a palavra de Deus, então se humilhe, se quebrante, se submeta ao Senhor e se consagre a Ele para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ore para que você aprenda na escola dominical a palavra do Senhor. E aprendendo, então, saia dali para ensinar a outros e aplique na sua vida para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ah, querido amigo e irmão, ensine na sua casa, para a sua família, somente o Evangelho e a palavra de Deus. E se você quer levar a outros a Cristo, convide-os para lerem com você, por exemplo, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, e você vai ter a oportunidade de instruí-los e aconselhá-los na palavra do Senhor. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. É por isso que na Unida, amados irmãos, nos dias de hoje nós temos programação todos os dias. Você aqui está no Conexão na segunda-feira. Amanhã você tem o direito e a Bíblia, depois você vai aprender a evangelizar. Na quarta você tem a hora do estudo. Na quinta, e aí, pastor? Na sexta, cada dia São Paulo. Depois os sermões da Unida. Nós temos reunião de oração, os ministérios se reúnem no sábado. No domingo nós temos culto às 11 da manhã, às 18 horas, escola dominical. E além disso, este pastor tem pregado neste semestre a palavra do Senhor todos os dias, às 11 da manhã. Uma igreja cheia da palavra vai proclamar a palavra, vai alcançar pessoas. Essas pessoas serão fortalecidas na sua fé, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E cheias da palavra de Cristo, elas sairão para abençoar o mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja cheia da palavra, que proclama a palavra de Deus. Que Deus faça de você um crente cheio da palavra. Que Deus faça de você, minha irmã, uma mulher cheia da palavra, para que você proclame a palavra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas, queridos amigos e irmãos, a palavra continua a dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora. Mas, em segundo lugar, o texto das Escrituras nos diz que uma igreja cheia da palavra é uma igreja adoradora. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja adoradora.
Vamos ler aqui o versículo de número 16 ainda, ele começa dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois de nos falar que nós nos devemos instruir e aconselhar-nos mutuamente, ele diz o seguinte: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Queridos amigos e irmãos, em segundo lugar, o texto nos diz que uma igreja cheia da palavra é uma igreja adoradora, porque ela ouviu o ensino do Evangelho, ela creu no Senhor, ela aplicou na sua vida, ela foi transformada. Agora ela entende que o fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Quem creu em Cristo Jesus, amado amigo e irmão, imediatamente se torna filho de Deus e se torna um adorador de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Paulo diz que quando a palavra habitar ricamente no nosso coração, a resposta natural, depois de pregar e ensinar, depois de aconselhar e aprender a palavra de Deus, é que nós vamos louvar e adorar o Senhor. Nós vamos ser uma igreja adoradora. E como nós devemos louvar ao Senhor? Ele diz que nós devemos louvar com salmos. Ah, queridos amigos e irmãos, a Bíblia tem um livro de salmos, com 150 salmos maravilhosos, que são a resposta à revelação da lei no Antigo Testamento. Salmos bíblicos podem ser cantados. Há muitos cânticos que nós cantamos na Bíblia que são fundamentados dos salmos. O Salmo 96, por exemplo, nós cantamos literalmente: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. O Salmo 100 nós cantamos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E muitos outros salmos nós cantamos em nossos louvores, em nossos corais. Uma igreja adoradora canta os salmos da palavra de Deus ao Senhor. Mas além de cantar os salmos, diz o texto que nós também cantamos hinos. E esses hinos, amados amigos e irmãos, são canções de adoração, são canções com as quais nós exaltamos e louvamos ao Senhor pela grande redenção que temos em Cristo Jesus. Cantamos ao Senhor porque Ele venceu a morte, porque Ele é o todo-poderoso Rei. Cantamos ao nosso Deus e Pai porque Ele nos ama e deu Cristo para nos salvar. Cantamos ao Divino Espírito porque Ele é Deus que habita em nós e nos enche da presença do Senhor. Cantamos hinos, louvado seja o Senhor. A palavra usada para salmos no grego é psalmos, e a palavra usada no grego para hinos são hinos, amados irmãos, a mesma palavra. Mas além de salmos e hinos, o texto diz que nós cantamos cânticos. E a palavra usada para cântico no grego é ode, que significa poesia. Nós também podemos louvar a Deus com a nossa poesia, que é fruto do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós somos impactados pelo Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos adoradores do Pai. E ao contemplar a glória e a majestade de Deus, a poesia, a verve, nos invade a alma. E nós, então, respondemos em louvor, em gratidão, em adoração, em cântico. Nossos cânticos têm que ser poesia de gratidão, adoração e louvor a Deus, por causa da grande redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. Veja bem que a Bíblia diz que você pode louvar não somente com salmos, você pode louvar com salmos, com hinos e com cânticos, todos eles espirituais, de acordo com a palavra de Deus, para dar honra e glória ao nome do nosso Senhor. E ao fazer isso, você deve demonstrar que é um cristão
agradecido pela grande salvação que recebeu. Ah, queridos amigos e irmãos, nós temos que louvar ao Senhor de todo o coração. É por isso que quando você chega na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, no domingo de manhã, nós louvamos a Deus com hinos, louvamos com os nossos corais, louvamos com cânticos. Por exemplo, este domingo, que foi o domingo de Pentecostes, é que celebramos a vinda do Espírito Santo. Se você participou conosco do culto presencialmente ou por este canal, você há de se lembrar que antes do sermão, eu pedi à igreja que cantássemos: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que louvar a Deus de todo o coração, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no seu coração. Paulo, num texto paralelo a esse, na carta aos Efésios, em Efésios 5,18, diz: e não vos embriagueis com vinho, não se entregue ao pecado, no qual há dissolução, você vai ser destruído se isso acontecer. Contrarie isso, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós oramos para que na Unida nós sejamos cada dia mais vazios de nós e mais cheios da presença graciosa e bendita da terceira pessoa da Trindade, para que, pelo poder do Espírito Santo, sejamos conduzidos pela palavra e vivamos para a honra e para a glória de nosso Senhor. Que Deus encha o seu coração de alegria para louvá-lo. Que o seu prazer seja glorificá-lo. Que por ter sido impactado com seu grande amor e com sua grande graça, que a sua reação, fruto da ação sobrenatural do Espírito no seu coração, seja louvar a Deus de todo o coração, por causa dos seus grandes feitos, e adorá-lo por causa de quem ele é. Que Deus faça de nós uma igreja cheia da palavra, cheia do evangelho, uma igreja que tem prazer em adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, porque ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Uma igreja cheia da palavra é uma igreja proclamadora, mas uma igreja cheia da palavra é uma igreja adoradora. Mas o texto continua a nos desafiar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele continua a nos mostrar que nós devemos ser uma igreja cheia da palavra. E além de ser uma igreja proclamadora e uma igreja adoradora, uma igreja cheia da palavra deve ser uma igreja reverente. Uma igreja cheia da palavra deve ser uma igreja reverente. Olhemos, amados irmãos e irmãs, para o versículo de número 17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos amigos e irmãos, quando nós terminamos o culto, nós saímos do templo, mas o culto solene acaba, mas ali começa o culto da vida.
Paulo está dizendo que depois que nós nos instruímos e nos aconselhamos mutuamente, ouvimos a pregação, somos ensinados e aconselhados por ela. Depois que nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando em nosso coração, agradecido, nós temos que aplicar a palavra na prática. E isso demonstra reverência. Ele começa dizendo o seguinte: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Ele nos mostra que a primeira característica da reverência é a coerência. Porque nós servimos a Deus não somente no culto, mas quando nós saímos do culto também. E tudo que nós fizermos, ou seja, as palavras que nós falamos fora do culto, tem que glorificar a Deus. Mas não somente as palavras que nós vamos falar, as nossas atitudes. Ele diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Uma vida de reverência é uma vida de coerência, amado amigo e irmão. É uma vida, amado amigo e irmão, que cultuou a Deus do templo, mas continua demonstrando em sua vida prática que cultua a Deus no dia a dia. Como diziam os pastores antigos, se não há culto na vida, não há vida no culto. Repito, se não há culto na vida, não há vida no culto. É por isso, querido amigo e irmão, que muitos cultos de muitas pessoas, apesar da solenidade, são sepulcrais e mortos, porque essas pessoas não têm comunhão com o Senhor Jesus na sua vida diária. Então, o culto delas é inócuo, amado amigo e irmão. É um culto vazio, é um culto que não reflete a verdade, amado amigo e irmão. Para que nós adoremos a Deus com sinceridade no culto público, a nossa vida tem que ser uma vida de sincera adoração. E o texto diz: e tudo quanto fizerdes, exatamente tudo, seja em palavra, seja em ação. Toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Para mim e para você que somos cristãos protestantes e reformados, não existe, amado irmão, a diferença romanista que veio de Aristóteles e depois de Tomás de Aquino, a diferença entre o sacro e o profano. Toda a vida do crente é santa e toda a vida deve ser vivida diante da face de Deus. A solenidade não é a solenidade do culto, é a solenidade da vida, porque nós vivemos a nossa vida diante da face de Deus, seja no culto público ou fora dele. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, diz o texto, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Crente, se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, se a sua vida está oculta em Cristo, sua vida espiritual, e se Cristo é a sua vida, é o que Paulo disse em Gálatas 2, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo que vive em você. É por isso que tudo quanto você fizer, seja na sua palavra ou seja na sua atitude, você tem que entender que você representa ao Senhor Jesus neste mundo. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. E essa questão de nome é tão importante para Deus, que lá nos 10 mandamentos ele colocou um mandamento que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do Senhor tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a essência do seu ser. Não tomar o nome de Deus em vão seria não usar o nome de Deus para profaná-lo em qualquer lugar, mas também é não levar sobre si o nome de Jesus de maneira indigna. Se você leva sobre si o nome de Jesus, leva o nome de crente, você não pode viver uma vida devassa, meu amado amigo e irmão. Você não pode viver uma vida de ódio, meu amado amigo e irmão. Você não pode viver uma vida de prostituição. Você não pode viver uma vida de adultério. Você não pode viver uma vida de mentira.
Você tem que ser reverente a Deus, porque você leva o nome de Jesus. Você representa o nome de Jesus. Você é o corpo de Jesus. Paulo, quando fala que nós não deveríamos nos unir a uma prostituta, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diria o seguinte: eu tomaria os membros de Cristo e os uniria a uma prostituta. Quando um crente se une a uma prostituta, é como se ele estivesse dizendo que Jesus é quem está se unindo àquela prostituta. Veja que profanação terrível, amado amigo e irmão. Quando nós cremos em Cristo Jesus, esse corpo já não nos pertence mais. Esse corpo pertence a Cristo Jesus. E nós agora, então, vivemos para Ele. Nós o representamos neste mundo, amados amigos e irmãos. Nós somos representantes de Cristo aqui. É por isso, então, que você tem que viver uma vida de reverência. Reverência começa com coerência. Tudo que você fizer, suas palavras, suas ações, começa com a consciência da sua identidade. Você representa a Cristo Jesus. Mas quem é reverente é quem tem um coração agradecido, porque Paulo termina dizendo: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando você é agradecido, querido amigo e irmão, você vai viver uma vida reverente. Porque você sabe o tamanho do amor que Deus teve por você. Você sabe a infinitude do amor de Deus por você. E quando o seu coração transborda de gratidão, meu querido amigo e irmão, você vai viver uma vida coerente. Veja bem que quando ele falou para adorarmos no culto, a motivação, querido amigo e irmão, era com gratidão em nosso coração. E agora, querido amigo e irmão, mais uma vez ele diz o seguinte: que nós devemos dar, por meio de Jesus, graças a Deus Pai. Se nós entendemos o tamanho do Pai, o tamanho do amor que o Pai teve por nós, a ponto de dar o seu único filho para nos salvar, a nossa vida, amados irmãos, vai ser uma vida cheia de gratidão, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você tem vivido uma vida reverente na presença do Senhor? A sua vida é uma vida de culto? Na sua vida nós percebemos coerência entre as suas palavras e as suas ações? Você vive como quem representa o Senhor Jesus dentro do seu lar, na igreja em que nós congregamos, no trabalho que Deus te confiou, no seu círculo de amigos, no seio da sua família? Nas redes sociais, você vive como quem representa Jesus? E você é alguém cujo coração transborda de gratidão, meu querido amigo e irmão, porque você sabe que você merecia o inferno. Por causa dos seus pecados, você merecia a ira de Deus. Mas Deus te amou tanto que deu Jesus na cruz para te salvar. E se você entende o tamanho da salvação que recebeu, o gozo do perdão que Cristo dá, se a alegria do Senhor habita em você, você vai viver agradecido, porque o Senhor te amou e ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era jovem na igreja, nós cantávamos um cântico que diz assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida no teu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais do que uma religião. É Cristo vivendo em você. Você só pode viver uma vida reverente quando você entende que o Senhor Jesus habita dentro do seu coração por meio do seu Espírito Santo. Então você vai viver para a glória dele, sendo coerente nas suas palavras e nas suas ações. Você vai viver como quem representa o Senhor Jesus nas postagens que faz nas mídias sociais, nos relacionamentos familiares, no seu trabalho, no relacionamento da igreja. E você vai ser alguém cheio de gratidão, porque você sabe que Deus te amou infinitamente, a ponto de dar o que ele tinha de melhor, aquele que ele tinha de melhor, o seu Cristo, para resgatar você, para perdoar você dos seus pecados,
para que você não fosse jogado no inferno, para que você tenha vida eterna, para que você tenha paz com Deus, para que você seja habitado e cheio do Espírito Santo de Deus, para que no final de tudo você esteja com Cristo na glória. Uma igreja cheia da palavra, o texto nos apresentou. Uma igreja cheia da palavra. É uma igreja cujos pastores proclamam a palavra no púlpito, uma igreja proclamadora. E os crentes a proclamam na vida todos os dias. Mas é uma igreja adoradora, onde nós louvamos a Deus com gratidão de todo o coração, com salmos e hinos e cânticos espirituais, no culto público e em nossa vida, e onde o Senhor nos coloca, nós vivemos para exaltá-lo, glorificá-lo e adorá-lo. Mas uma igreja cheia da palavra, além de ser uma igreja proclamadora, além de ser uma igreja adoradora, é uma igreja reverente. Ela revela a sua reverência numa vida coerente, falando palavras e tendo atitudes que glorificam a Deus, vivendo como representante do Senhor Jesus, fazendo tudo em nome de Jesus e com o coração transbordante de gratidão a Deus e Pai, que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Ao final desta mensagem, eu quero perguntar a você: você poderia me dizer sinceramente nesta noite que você é um cristão cheio da palavra de Cristo? Tem habitado ricamente em você a palavra de Cristo? O Evangelho de Jesus é o centro da sua vida? Habite ricamente em você a palavra de Cristo, o Evangelho da salvação do Senhor, as Escrituras, a santa palavra de Deus. Que Deus faça de você um crente disposto a ensinar e aconselhar com a palavra de Deus, mas a ser ensinado e a ser aconselhado com toda a sabedoria da palavra de Deus. Que Deus tire você do centro da sua vida e que você entenda que você foi criado para glorificar e para adorar a Deus, para glorificá-lo e regozijar-se nele para sempre, para exaltá-lo com cânticos no culto durante toda a sua vida, com expressão de gratidão pelo amor que ele te deu. Você canta para ele com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Ah, querido amigo e irmão, mas porque você está cheio da palavra, você vive uma vida reverente, amado amigo e irmão, uma vida de extrema reverência. Essa vida reverente é uma vida, querido irmão, querida irmã, de quem tem santo temor. É uma vida coerente, é uma vida de quem em palavra e em ação representa Jesus e vive com o coração agradecido. Mas que não somente isso aconteça na sua vida como indivíduo, que isso se cumpra na sua família, que é a nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Essa é a minha sincera oração, é o meu maior pedido para a nossa igreja, que a Unida seja uma igreja cheia da palavra. Porque se ela for uma igreja cheia da palavra, verdadeiramente, ela vai ser uma igreja bíblica, unida e relevante. Que Deus faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja cheia da palavra, que é uma igreja proclamadora, uma igreja adoradora, uma igreja reverente. Que o Senhor encha a tua vida da palavra de Deus. Portanto, aplicações práticas. Ame ouvir os sermões da nossa igreja. Não perca nenhuma oportunidade de ouvir as pregações da nossa igreja. Tanto nos domingos como no Conexão, durante a noite na semana, os programas das 11 horas da manhã, os áudios que nós vamos voltar a gravar. Ouça a palavra de Deus. Leia as Escrituras todos os dias. Tenha um tempo para ler as Escrituras e ouvir o Senhor falar diretamente com você. Também medite nas Escrituras com a sua família. Tenha um momento de meditação, de oração com a sua família, para invocar a presença de Deus dentro do seu lar. E aplique as Escrituras na sua vida todos os dias. Se você também puder, outra implicação prática. Além de adorar a Deus com todo o coração e com gratidão quando você estiver na igreja, separe um tempo do seu dia para cantar para o Senhor, para ouvir canções que te abençoem, para que você seja mais cheio do Espírito Santo. Faça isso. Hinos, se você gostar, cânticos, mas separe 10, 15 minutos para cantar a Deus,
Por exemplo, nós vivemos dias difíceis, mas você reconhece que Deus está no controle, então você canta: Tu és soberano sobre a terra. Agora, se você quer reconhecer a fidelidade de Deus na sua aliança, você canta: Ao Deus de Abraão louvai. Cante para o Senhor. Diga para Ele. Para que você não seja um escândalo para o Evangelho, mas que você creia no Evangelho, proclame com a sua boca, mas viva de maneira digna, porque você é um representante de Cristo nesse mundo. Creia no Senhor Jesus e Ele vai te encher com a palavra dele. Que Deus faça de nós uma igreja cheia da palavra, que é uma igreja proclamadora, adoradora e reverente. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.